galera antenada, aqui é Alexandre Leles para o nosso Papo Digital. Todos os dias, dicas e conteúdos para o seu desenvolvimento aqui no digital. Olha só, galera, começando o dia, como você já sabe, em altíssima vibração e vibração positiva, porque outro tipo de vibração aqui não serve. É isso aí, galera, retomando aí os podcasts no incrível o digital que você tem e recebe exclusivamente aqui no grupo de transmissão da Mindset Digital. E galera, para que você aprenda de verdade. Por quê? Como mesmo enunciado do quiz do dia anterior que você recebeu aí, olha só, galera, isso aqui que você vai aprender hoje, ninguém, absolutamente nenhum infoprodutor, nenhum guru da internet vai te ensinar, mesmo que você pague isso mesmo, galera. Olha só, começando aqui, antes mesmo da gente falar do 6 em 7, né? O famoso R$100 mil em 7 dias de trabalho. Olha só, hein, galera. Tem algumas coisas aqui que você precisa saber, né? E a principal delas é o seguinte. Né, aqui no Brasil, o pioneiro desse termo, né, que ele utiliza inclusive até hoje nos lançamentos, na criação de infoprodutos dele, é o Érico Rocha. Isso mesmo, ele é o pai do 6 em 7 aqui no Brasil. Presta atenção nisso que eu vou te contar agora, tá? Então, o Érico Rocha, aqui no Brasil, em meados de 2004, mais ou menos, ali, né? Ele morava no exterior e ele teve contato, galera, nos Estados Unidos com um infoprodutor chamado Jeff Walker, tá? Esse infoprodutor norte-americano chamado Jeff Walker, ele é o criador desse sistema que o Érico Rocha trouxe aqui para o Brasil, tá? Então, o Érico Rocha, ele é o pioneiro de trazer essas técnicas do Jeff Walker para o Brasil. Mas o criador, tá, dos R$100 mil em 7 dias, dos 6 em 7, é o norte-americano Jeff Walker. Por que é importante você saber disso? Porque, galera, o mercado norte-americano é o mercado mais atualizado no que tange a tecnologia, né? Enfim, a inovações. Inclusive, o Vale do Silício, né? Ele fica exatamente nos Estados Unidos. Então lá é o epicentro de tudo novo que acontece, principalmente na internet. Então, o Érico Rocha, lá em meados, né, de 2004 e tal, até 2014, ele viveu ali na Europa e viveu também nos Estados Unidos. E aí ele conheceu essa estratégia, né, de criar um lançamento em 7 dias e faturar mais de $100 mil, né? Isso no caso do conceito do Jeff Walker. E aí ele viu, né, ele participou, ele comprou o curso do Jeff Walker e aí ele se ligou, ele falou, nossa, galera, isso não existe no Brasil. E aí ele trouxe para o Brasil e fundamentou e existe até hoje, tá? Então, primeiro passo, tá, para você entender o 6 em 7 é esse, quem é o criador e quem é o pioneiro, né, que trouxe aí essa técnica aqui para o Brasil. Mas olha só, galera, o Érico Rocha, ele apresenta um 6 em 7 para você faturar R$100 mil em 7 dias de trabalho, vendendo um treinamento que ele tem, né, que é o treinamento de topo de funil, da esteira de produtos, da Ignição Digital. Para quem não sabe, a Ignição Digital é a empresa do Érico Rocha, tá? E esse produto, esse treinamento que ele vende no topo de funil, se chama Fórmula de Lançamento. Inclusive, copiando, né, o nome do livro do Jeff Walker, onde o Jeff Walker ensina isso. Então ele tomou posse aqui no Brasil desse nome e que ela tem lá a Fórmula do Lançamento,
tá? Então é o treinamento do Érico Rocha. E aí o que acontece? Você entra, né? Eu tô te falando com tanta propriedade porque eu conheço o Jeff Walker, conheço o Érico Rocha pessoalmente e conheço a estrutura do treinamento da fórmula de lançamento do Érico Rocha. Na verdade, a Ignição Digital é uma empresa do Érico Rocha e do Hugo Rocha, que é o irmão dele. E o Hugo Rocha, ele trabalha nos bastidores, que nem o leilão, tá? Aqui que vos fala. E olha só, galera, lá dentro desse treinamento, né, tanto do livro do Jeff Walker, assim como no próprio treinamento do Érico Rocha, o Fórmula de Lançamento, quando você começa a estudar lá, assistir às aulas, ele te fala, né, que é muito importante você não se prender aos 6 em 7. Por quê, galera? Porque, olha só, é muito promissora e muito atraente essa proposta. Já pensou você trabalhar durante só 7 dias e faturar 7 dígitos, 6 dígitos, né? Ou 6 dígitos em 7 dias, 100 mil reais em 7 dias? Galera, é muito, assim, como eu disse, é muito atraente. Mas lá dentro do curso, lá dentro do livro do Jeff Walker, lá dentro do curso do Érico Rocha, Fórmula de Lançamento, ele fala que não vai adiantar você criar uma estrutura de 7 dias de captação, de funil, e fechar o seu carrinho ali no 7º dia e faturar 100 mil reais. Não é bem assim, galera. Por quê? Para você criar uma estrutura dessa, primeiro você tem que criar uma estrutura orgânica, tá? E a maioria das pessoas não tem centenas, não tem milhares de seguidores nas suas redes sociais para fazer um funil tão poderoso e faturar 6 dígitos em 7 dias, tá? Então o que acontece? Ele mostra, né, dentro desse livro, mostra a estrutura que você precisa criar para o seu infoproduto faturar 100 mil reais em 7 dias. Beleza? Só que essa estrutura, ele pede para você fazer com o tráfego orgânico, aquele que não requer investimento, e verificar se você vai realizar uma única venda. Por quê? Porque se você vender um único produto criando essa estrutura de vendas, né, que é o funil de vendas, e você vender um único exemplar do seu treinamento ou do seu infoproduto, que quer que seja que você tenha criado, você já validou. Por quê? Porque você terá métricas suficientes para criar uma campanha publicitária dentro da internet, através do tráfego pago, utilizando o Google Ads, o Facebook Ads, né? E impulsionar esse criativo para que o maior número de pessoas possam ver, tá? Mas primeiro você tem que realizar essa estrutura, criar essa estrutura de um lançamento semente, que você vai trabalhar somente o tráfego orgânico, sem investimento. E pasme-se, tá, galera? Pasme-se. É possível? É possível, o Leilão Digital já fez inúmeros 6 em 7, mas tem um pequeno detalhe que é o que eu disse, que nenhum dos infoprodutores, nenhum guru vai te contar. Para você realizar um lançamento de 6 em 7, de 6 dígitos, né, para faturar 6 dígitos em 7 dias, galera, você vai ter que trabalhar um pouquinho, você vai ter que estudar, vai ter que testar. E esse teste, depois que você cria, você tem o tempo para criar a sua estrutura de funil, de captação de leads, né, topo, meio e fundo de funil. Depois disso, você vai ter que replicar isso mais algumas vezes. Então, não. Você que botou na enquete de 7 dias, claro, né, galera? É muito sugestivo aí até pelo próprio enunciado. Mas não, galera, não. Esse período ele pode variar de 10 meses
há pelo menos aí uns 3 anos. Eu conheço infoprodutores, inclusive, que não realizaram ainda o 6 e 7 e estão na jornada, estão há mais de 3 anos aí lutando e trabalhando, estudando para conseguir isso. E ó, o Isso Digital de amanhã já chegou com uma pergunta poderosa. Você não sabe, faz uma pesquisa. Se você já sabe, já vota, porque amanhã a gente já vem trazendo esse resultado aí do quiz de hoje, beleza, galera? Então continua ligado, fica antenado que amanhã tem mais Papo Digital. Até lá!